agradecer a Jesus a oportunidade que temos de estarmos juntos nesse instante, buscando aprender um pouco mais, buscando nos envolver um pouco mais nas vibrações do nosso amado movimento espírita, do nosso país, da nossa região, da nossa cidade, para que esse grupo, Senhor, responsável pelo encaminhar do movimento espírita no 7º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais, possa estar fortalecido, bem determinado, aumentando a confiança e a fé, a amizade entre nós, entrelaçando os corações, para que juntos possamos cumprir a vossa santa vontade. Que em vosso santo nome, nesse instante, em que iniciamos o estudo da cartilha para o movimento espírita de Minas Gerais, possamos merecer, Senhor, o amparo dos amigos espirituais que coordenam este movimento, para que possamos sair daqui muito mais fortalecidos do que chegamos. Que a vossa paz nos envolva e que nós possamos, em seu nome, dar início a esse grupo de estudos. Que assim seja. Pessoal, eu gostaria de dizer para vocês inicialmente, né, que, na verdade, eu quero, né, compartilhar algumas reflexões que eu fiz em relação ao estudo que nós vamos desenvolver da cartilha para o movimento espírita. Mas é lógico, quando a gente começa a refletir num assunto de tamanha grandeza, a gente começa a viajar, vamos dizer assim, né? Ampliar o nosso horizonte de entendimento no nosso movimento espírita do nosso país. Porque eu penso, né, que e é compartilhar, né? Eu penso assim que às vezes a gente vê uma série de gráficos, a demonstração, e nós vamos ver para frente na cartilha, né? Gráficos, demonstração do movimento federativo, e isso vai ser ótimo, vai ser muito legal, vai dar muita margem para a interação, para a nossa troca de ideias. Entretanto, eu penso que, além de tudo isso, nós temos que entender o movimento espírita, sabe? E eu fiquei pensando assim, puxa, eu estou percebendo que eu, enquanto indivíduo, a AME, né, eu enquanto presidente da AME, ou do 7º CREI, enfim, cada um nasceu com o seu rótulo, porque cada hora a gente está, uma hora nós estamos trabalhador do centro, outra hora da AME, né, outra hora de um cargo, etc. Então, cada hora a gente está com um rótulo. Mas, em qualquer rótulo que nós tenhamos, eu fiquei pensando assim, pô, eu sou responsável pelo movimento espírita do meu país. Sabe? E dentro dessa linha de pensamento, eu falei, mas eu sou responsável também pelo movimento espírita do mundo. Porque não tem aquele ditado oriental, se uma borboleta bater uma asa aqui, ela muda a vibração lá do extremo do planeta. Né? Se nós somos no Livro dos Espíritos, na questão 132, né, nós vamos lembrar que lá, entre outras coisas, né, que é o objetivo da reencarnação, que é a evolução, né, expiação e tudo mais, mas tem também, assim, né, colaborar nas obras da criação. Vocês se lembram disso. Então, isso demonstra que nós somos responsáveis, porque nós estamos todos juntos. Eu falei, então eu sou também responsável. Por isso, aí sim eu começo a entender por que Bezerra de Menezes, vocês podem me parar, por favor, para não virar palestra, tá? Porque eu não quero que seja assim, não pode ser assim. Eu só estou dando uma introdução aqui, tá? Então, Bezerra de Menezes, já em 1980, ele falava assim, solidários seremos união, separados uns dos outros seremos ponto de vista. Então, é por isso que Bezerra de Menezes trouxe essa mensagem já no ano de 1980, né? E porque os espíritos superiores têm a capacidade de síntese muito grande,
Então, numa palavra, numa frase, eles estão falando livros para a gente. Vê que hoje nós estamos citando uma palavrinha dele no estudo de uma cartilha. Né? E se nós pegarmos o livro Orientação aos órgãos de unificação, Orientação ao Centro Espírita, nós vamos ver que aquilo ali é tudo desdobramento de uma frase, de uma palavra que o benfeitor disse. Né? Extraordinário. Bom, então, nós vamos ver que dentro dessa linha, já no ano de 1883, foi fundado a revista Reformador. Né? Começou-se a escrever, e isso já foi uma forma de dinamizar o movimento espírita do país. Quando foi em 1884, né, foi fundada a FEB, Federação Espírita Brasileira, que passou daí até lá no ano de 1911, né, praticamente 20 anos, passou um perrengue danado, porque a FEB não tinha sede, cada ano mudava de uma sala para o outro, porque o aluguel aumentava, ou não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Era realmente uma luta muito grande esses primeiros 20 anos da Federação Espírita Brasileira. Né? Mas, nesse período, foram sendo criadas federativas, senão que o movimento espírita já estava em ebulição, já estava em movimento, tinha federativa já, iniciando a federativa de própria Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Meio que fragmentado, mas estavam firmando, Santa Catarina, Rio de Janeiro logo depois chegou. Então, assim, a gente vai vendo as federativas sendo criadas, e é onde, então, os espíritos, naturalmente, precisando de uma coordenação de tudo isso, né, concedem ou fundam a sede própria da FEB, que foi no Rio de Janeiro. Né? Isso foi em novembro do ano de 1911. Olha, a FEB foi criada em 84, né? 1884. Sede própria, conseguiu, novembro de 1911. Quase 20 anos depois, né, no Rio de Janeiro. Nós temos até um vídeo muito bonitinho, muito interessante, que, se vocês quiserem, depois eu posso colocar no grupo. Eu devia ter até colocado antes, mas não lembrei. Né, Denise? Denise viu, vale a pena, né, Denise? Então, a gente colocar para a gente entender essa questão da sede própria lá da FEB, é emocionante, sabe? Muito legal. Uma comemoração, não sei se foi 100 anos da FEB, alguma coisa assim foi. Então, tem um vídeo lá, muito legal, sabe? Vou mandar para vocês depois no grupo. Bom, é isso aí, né? Aí eu vou só dar mais uma informação aqui, depois a gente vai parando. Por quê? Depois da FEB, sede própria, em 1911, veio o Pacto Áureo lá no ano de 1949, quase 50 anos depois. Olha só, o Pacto Áureo. E foi nessa data que foi criado o CFN. O CFN. Então, olha, a FEB já existia há muito tempo quando o CFN foi chegado. E o CFN, o que é o CFN? Depois eu vou falar. Eu vou deixar, eu acho que a Denise quer falar alguma coisa, talvez sobre o Pacto Áureo, se você quiser, Denise. Aí, eu acho que vale a pena. A gente está conversando um pouco, gente, mas vocês podem parar a gente, porque eu acho que é importante a gente fazer essas introduções para a gente ter uma noção do todo. Depois a gente vai fatiar, pegar Minas Gerais, tá bom? Eu vou falar um pouquinho, porque a gente também, na frente, a gente vai falar mais sobre o Pacto Áureo. Só para a gente relembrar. O Pacto Áureo foi um acordo entre a Federação Espírita Brasileira, a FEB, e outras entidades espíritas estaduais, assinado em 1949, com o objetivo de unificar o movimento espírita no Brasil. Ele foi assinado na sede da FEB, no Rio de Janeiro, em 5 de outubro de 1949. Ele foi selado por cerca de 20 representantes de federações e uniões espíritas estaduais. E o Pacto Áureo instituiu o que o Geraldo falou aí, o Conselho Federativo Nacional, CFN, que unificou a FEB.
ele estabeleceu diretrizes para levar a doutrina espírita e o evangelho de Jesus a todos os amigos. E quando estava acontecendo essa grande conferência no Rio de Janeiro, aqueles participantes, os representantes das federativas, eles escreveram um documento que eles iam fazer as reivindicações. E quando eles foram surpreendidos pelo presidente Antônio Vantuil de Freitas com um projeto de resolução por ele escrito um dia antes, no qual estavam atendidas todas as preposições dos representantes, acrescentando ainda outras não reivindicadas. A gente vê o planejamento do alto, né? E o Pacto Áureo ele foi muito importante, porque ele representou um sonho antigo que foi acalentado por décadas pelo Bezerra de Menezes e que foi concretizado 60 anos depois. E ele permitiu que o movimento espírita brasileiro entrasse em uma nova fase de crescimento, cooperação e expansão. Compatibilizou a vivência da doutrina espírita com a liberdade, sem exclusão, sem amor fraterno, sem exclusão do amor fraterno. Então, é muito importante, são pequenas coisas, mas ela é muito importante e representou um marco muito grande no desenvolvimento, na divulgação do movimento espírita, né? Eu tenho umas coisas aqui, mas vou deixar para ir falando depois, para não ficar falando muito e não dando oportunidade de vocês falarem. Tá bom. Então, vocês gostariam, dentro disso, de colocar alguma coisa, gente? Ou querem ouvir mais um pouco? Não sei. Vocês querem? Eu posso continuar mais um pouquinho. Porque esse é um assunto, acontece, é um assunto muito empolgante. É um assunto que a gente começa a pesquisar e assistir, e a gente realmente fica empolgado. Por quê? Nós estamos hoje pegando o movimento espírita, ou participando do movimento espírita, e a gente, às vezes, não tem noção do que aconteceu lá para trás, porque a gente está pegando a estrada já bem pavimentada, apesar das nossas dificuldades, das nossas dores. A gente está pegando, a exemplo para vocês terem uma noção, na década de 50, olha só, o Pacto Áureo foi realizado em 49, tá? E criado o CFN. Na década seguinte, que foi de 50, né, nós tivemos alguns desbravadores, a exemplo eu notei alguns aqui, por exemplo, o Arthur Lins de Vasconcelos, nós já devemos ter visto falar, Vasconcelos Lopes, é um nome grande. O Carlos Jordão da Silva, Francisco Spinelli, todo mundo já viu falar, né? Francisco Spinelli. Tem o Ari Casadio, Leopoldo Machado, todo mundo já viu falar no Leopoldo Machado. Eles levantaram um voo, aqui fala voo a Salvador, depois até o extremo norte. Eles foram fazendo conferências, visita a instituições, e com o objetivo de aproximar os espíritas e promover a unificação. Olha só, olha onde que eles foram, alguns lugares. Eles foram em Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, Natal, Fortaleza, Parnaíba, Teresina, São Luís, Belém e Manaus. Olha só, não tinha a facilidade hoje de comunicação, não tinha WhatsApp não, hein? Mas eu não tinha nada. Os caras foram as caravanas, né, Geraldo? Foram as caravanas. Né? Um grupo, foi esse grupo, né? Esses grupos foram visitando, aí, sabe o que acontece? Terminou e chegaram em Belo Horizonte. Parou em Belo Horizonte, Pedro Leopoldo. Terminaram ali. Só que quando eles terminaram ali,
o Emmanuel deu uma comunicação lá, viu? Onde que eu anotei aqui a palavra do Emmanuel. O Emmanuel falou assim: nossa união há de começar na luz da boa vontade. É o que nós estamos fazendo aqui. Boa vontade, gente. A gente não sabe, mas nós estamos buscando aprender, nós estamos juntos, que até agora eu estou falando, daqui a pouco eu não vou precisar falar mais, e aí a gente vai aprendendo junto. É a boa vontade, que o Emmanuel falou, lá em Pedro Leopoldo, naquela época. Aí o que acontece? Terminada essa caravana deles, foi realizado em Minas Gerais o 3º Congresso Espírita Mineiro. Olha que interessante. Foi o Congresso Espírita Mineiro. E naquele congresso é que foi criado o COFENG. É interessante, porque até então era só a União Espírita Mineira, que havia sido criada em 1908, lá atrás, hein? 1908. Né? Aí o COFENG foi criado em 1958. Né? 58. Então, assim, nesse congresso, exatamente no Congresso Mineiro, Espírita Mineiro, que foi realizado o COFENG. Então, assim, é muito interessante a gente perceber isso, porque é daí, desse congresso, é que surgiram antes, no Pacto Áureo, naquela época, foi criados federativas, de vários estados, todos os estados. Né? Aqui no Congresso Mineiro, foram criadas comissões regionais, ou seja, foi dado organizada no movimento espírita mineiro, nesse congresso. Aí vem comissão regional, depois vem o CRE, que nós vamos ver em detalhes, depois vem as AMES, olha que legal. Né? Mas antes disso, teve uma longa estrada que esses irmãos percorreram aí, nessa luta para organização do nosso movimento espírita. Sabe? Então, eu queria trazer isso, eu achei isso muito importante. Oi. Dentre essas informações pequenas que eu passei aqui, o texto é bem maior, eu depois posso passar para colocar no grupo para eles o link do livro do Jorge Ensin, que tem essas informações e muito mais. Eu peguei apenas uma parte, né? Mas é interessante para aqueles que quiserem ver depois, tá? Eu posso colocar no grupo. A gente quer saber um pouco mais, né, do assunto, a gente tem ali uma matéria interessante. Eu inclusive, interesso, viu, Denise? Você pode pôr no grupo mesmo, tá? Então, o que acontece? Dentro desse pequeno apanhado, né, que a gente fez, apanhado histórico, a gente vai percebendo que nós temos aí hoje na mão um tesouro, né? É o tesouro, grande tesouro. Né? E é esse tesouro que nós temos que compartilhar, né? É um talento imenso que nós temos que produzir, não é? Produzir, e aí eu aproveito, daqui a pouco eu vou fazer outra pergunta, mas gostaria de ouvir vocês, se alguém quiser falar algo a respeito, né? Lógico que a gente não sabe, mas nós estamos aí para trocar ideia mesmo, entendeu? Aproveitar o tempo, né? Esse apanhado, essa pesquisa, vocês acham que foi útil, que foi importante para o nosso trabalho, para a gente se sentir mais motivado, a gente perceber melhor onde que a cartilha vai querer nos levar certamente, não é? Pode falar. Alessandro, que bom. Alessandro, boas-vindas, rapaz. Eu não tinha te visto aí, não, mas estava escondidinho aí. Estava escondidinho, com a câmera desligada. Bem quietinho. Senão sobrecarrega demais o sistema, né? Você quer falar? Eu acho interessante, o senhor Geraldo, a questão do termo, né, que eles usaram para esse acordo. Eles chamam de pacto, né? Pacto áureo.
Eu estava fazendo uma pesquisa aqui rapidinho sobre a palavra pacto. Ela é mais forte do que um simples contrato. Essa é uma palavra que foi muito utilizada assim, entre os judeus, né? Tem a ver com juramento, tem a ver com um acordo mais do que formal. Uma aliança mesmo de sentimento, de sacrifício. E áureo, pelo que eu estou vendo aqui nas pesquisas, tem a ver com ouro, né? Um momento excelente, um momento. Então, eles quiseram carregar bem essa aliança, porque eles podiam chamar só de acordo, né? E dar um nome qualquer. Não, eles quiseram usar um termo bem bíblico mesmo, né? Para mostrar que ali não era só uma aliança formal, mas uma aliança de sentimento, que levaria sacrifício, né? Para atingir um objetivo maior. Então, o sacrifício no sentido de abrir mão de algumas visões que a gente tem, que tendem a criar divisão. Eu acho essa palavra muito forte, assim, e a gente vê pouca explicação, né? Talvez nas atas lá anteriores vai ter explicação. Por que usaram esse termo? Né? Alguns associam com o Pacto Áureo da libertação dos escravos, que é a coisa toda, mas é interessante, né? Por que remeter a essa ideia, né? Interessante, mostrando para nós que nós não estamos aqui simplesmente para cumprir formalidade, né? Nós estamos aqui num esforço realmente contínuo de chegar num objetivo maior. Que bom, Alessandro, você trazer isso, muito legal. E é isso mesmo, e o áureo, realmente, ele vem do aurum, do latim, que é ouro mesmo, e eu penso que a gente pode tranquilamente interpretar com algo valioso, né? De valor, né? É valor, é um pacto, um acordo muito valioso e muito importante, né? Talvez a palavra venha daí mesmo, querendo dar uma conotação de importância mesmo, que vai exigir renúncia, vai exigir esforço, tudo isso que você falou, muito bom mesmo, você trouxe aí, a linha de pensamento que você trouxe, muito importante. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa, e pacto ele tem uma ligação com a palavra juramento, né? Entre algumas partes, um juramento, isso no ambiente militar é muito, muito presente, que você faz um juramento, um pacto naquele sentido. Então, não é simplesmente um acordo formal, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, né? É um juramento mesmo, que a gente vai esforçar para estar ali, né? Contribuindo com o todo. Muito interessante, Alessandro. Muito bom mesmo. Legal, obrigado. Então, pessoal, alguém mais quer falar algo? Fica à vontade, né, gente? Quem abriu, Gisele? Quem que vai falar pela Ana? Eu. Diga. É interessante isso que o Alessandro trouxe, porque é bem profundo mesmo. Porque quando a gente lembra que cada profissão faz seu juramento no dia da formatura, quando vai começar o trabalho, esse juramento ou esse pacto é justamente a regra de conduta. Qual que vai ser a nossa regra de conduta frente à doutrina espírita? E esse áureo também, se a gente for olhar para o lado mais filosófico, que aí a gente tem que lembrar, doutrina espírita também é filosofia, fala de um período de florescimento, de um período onde aquilo que você plantou vai germinar, e quando fala-se áureo, é porque são acontecimentos ditosos sempre, são acontecimentos favoráveis, são acontecimentos que engrandecem. Então, quando eles fazem esse pacto, eles criam regras de conduta para que a doutrina espírita floresça mais do que os indivíduos, mais do que as próprias federativas, que ela esteja à frente sempre, não importando o nome de quem vem como base daquele trabalho ali. O importante é que a doutrina esteja à frente.
É muito bom. Sua excelente contribuição, Gisele, porque isso nos remete ao Evangelho, né? Quando fala, o João já dizia, né? Preciso que eu diminua para que ele cresça, né? Porque a gente tem a mania de, às vezes, ofuscar a doutrina em prol do nosso endereço, das nossas, às vezes até inconsciente, né? Mas se a gente não tiver cuidado, né? Você vai fazer uma palestra e aparece mais que a doutrina, não é? E eram nomes muito significativos naquela época, né? Leopoldo Machado, Carlos Lomba, Arthur Lins de Vasconcelos, o Pedro Camargo Vinícius, né, que depois vem trazer tantos livros aí contribuindo, Francisco Spinelli, eram nomes de muito peso para a doutrina espírita. Se eles não fizessem esse acordo entre eles, eles poderiam aparecer mais do que a própria caravana onde eles queriam levar essa doutrina a todos os espaços. Verdade, verdade. E isso é muito interessante, porque logo depois desse acordo, né, na própria década, é que surgiu a primeira caravana da fraternidade, né, encabeçada pelo Leopoldo Machado, que foi no Rio de Janeiro. Né, que Leopoldo que veio depois a desencarnar em 1957, da própria década. Mas você foi com ele, tá? E foi ali também que eles compuseram aquela questão a canção da alegria cristã, né? Somos companheiros, amigos, irmãos, né? A composição daquela canção foi naquela época também, né? E é o patrono das mocidades espíritas, por isso que o movimento das mocidades ficou conhecido também como caravanas, né? Seu som fechou, seu Geraldo. Felizmente, esse nome, essa denominação caravana está voltando, né? Hoje a gente está usando bastante, né? Várias áreas, as próprias áreas estão adotando isso. Vamos fazer caravana para o centro tal, vamos fazer para cá. Então, está muito legal. É muito importante isso, né? Vai falar, Alessandra? Não. Não, Leopoldo Machado traz a ideia do espiritismo para os vivos, né? Que talvez o foco ali na época estava bem assim, questão de reunião mediúnica, nessa questão de certo e errado, mas a energia está direcionada só para um lado, né, do movimento, ele puxa para a gente entender um pouco, a gente tem que atender os encarnados, tal, é interessante, como que sempre o movimento de unificação tende a gente tentar enxergar esses pontos cegos, né? Que a gente acaba direcionando as nossas energias num ponto só, e não está enxergando outros. Aí, quando a gente reúne, esses pontos cegos acabam o companheiro ajudando a gente descortinar, né? Espiritismo para os vivos. Legal, né? Geraldo, seu microfone está fechado. Eu não posso fechar, que eu esqueço depois de abrir. Mas, assim, hein, Gisele? Dá para a gente projetar pelo menos a primeira página da apostila? Ou, às vezes, é o que vocês querem falar mais, senão a gente vai entrando na cartilha, né? Eu misturo com a apostila. Cartilha. Podem ir falando mais enquanto eu abro ela aqui. Tá. Tá. Na verdade, nós temos aí 20 minutos, né, para a gente. Nós precisamos terminar uns 5 minutinhos antes para a gente combinar como nós vamos fazer nos próximos encontros, mas pelo menos uns 15 minutos dá para a gente entrar na cartilha, para a gente avançar, mergulhar um cadinho, né? Esse assunto, pessoal, ele foi, vocês entenderam, estão entendendo que seja assim de grande utilidade para todos nós,
Porque o que nós não podemos é correr o risco do grupo, às vezes, desmotivar. Se o assunto não está muito interessante, vamos pegar outro assunto. O que nós podemos porque nós precisamos mergulhar mais profundamente nesse assunto, né? Então, por favor, perguntem, vamos discutir, porque nós somos um todo e facilita para a gente, não somos muitos, então facilita para a gente ir conversando, né? O Movimento Espírita Federativo, a cartilha, né? Aí a Gisele vai rodar para nós, para a gente começar a conversar um pouco a respeito disso. O COFENG, né? Vem o índice, vai lá. Então, eu acho que aqui é importante a gente ler, para a gente... Então, o Antônio pode até ler para a gente. Quer ler, Antônio? Você sobe um pouquinho, Gisele? Eu estou no celular aqui, a letra está muito miúda, é preferível que outra pessoa leia. Alguém quer ler, gente? Posso ler? Não pode. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, Mateus 13,39. Então, eu penso, né, que a gente não vai parar aqui para comentar a parábola, tá certo? Nós rogamos a Deus que nos ajude a preparar a nossa terrinha, não é? Para que seja essa semente que vai aí propiciar a colheita farta, não é? Mas a gente vai avançar para a gente entrar na cartilha, tá? Então, aí, eles trazem para nós, né, da finalidade da cartilha. Quer ler, Helena? Leio. Pode. Finalidade. Objetivo. A finalidade dessa cartilha é apresentar aos irmãos de ideal espírita do Estado de Minas Gerais os propósitos do movimento espírita federativo, de modo a esclarecer conceitos para facilitar a compreensão e despertar consciências para a importância do processo de união dos espíritas e de unificação dos princípios e ideais doutrinários. Então, eu penso, né, que esse propósito, eu destaco, né? Poderíamos destacar aí qualquer palavra, mas eu destaco aqui os propósitos do movimento espírita federativo. E despertamento, lá na linha de baixo, propósito do movimento, despertar consciências para a importância do processo de união dos espíritas. Então, a gente vai vendo aqui, né, que nós falamos muito das viagens que aqueles irmãos fizeram nos primórdios do movimento, né, que também era um despertamento de consciência, porque eles viajaram tantos lugares, imaginemos as dificuldades que eram, e foram muitos lugares, eu fico imaginando assim, a luta que era, não é? Com o objetivo de união e unificação. Como num momento que nós estávamos estudando algum tempo atrás, eu não me lembro qual, acho que foi o plano de trabalho da FEB, em que a própria Rosa aí trouxe para nós uma situação que tem que unir para depois unificar.
Unir para unificar. Eu lembro que foi uma das duas aí que falou essa situação lá. Foi você, né? Então, né? Você vê como é que a gente lembra das coisas, né? Unir para unificar. Então, naquela época, a quantidade de viagens que eles estavam fazendo, tentando unir, fazendo conferências, fazendo palestras, explicando aos espíritas, já. E hoje, olhem só, tantos anos depois, nós estamos patinando no mesmo lugar, né? Lógico que avançamos, devemos ter avançado, né? Quem tem esse termômetro é só o pai, né? Mas a gente não sabe o quanto. O que nós sabemos é que precisamos avançar muito, que a gente tem muito por fazer. Então, esse destaque que eu acho que eles dão na cartilha, logo na abertura, propósito e despertamento de consciência, são os dois fatores fundamentais. Porque se a gente não despertar a consciência dessa necessidade da união, da unificação, porque a unificação vem em seguida, né? Primeiro a união, fica difícil. Esse eu acho que é o grande foco que nós estamos juntos aqui nessas janelinhas aqui, nesse momento, né? Nessa hora, 10 horas da noite, né? Já passa das 10, em que a gente está aqui trabalhando nosso despertamento de consciência, nosso esforço, essa união, porque isso às vezes é até inconsciente, nós vamos trabalhando, de repente a gente vai perceber, não é que eu já estou conseguindo, né? Não é que a gente já está conseguindo, não é que a gente está sentindo falta do outro amigo, do outro colega, né? Porque a amizade começa a florescer e isso gera uma união, né? Esse desejo de estar junto, de trabalhar junto, produzir junto, construir junto, que é uma construção conjunta, né? Estou falando muito, né, gente? Vê se vocês falam aí um pouquinho agora. Então, porque senão eu vou passar para frente. E aí, a Laura, aqui ele fala assim, de modo a esclarecer conceitos para facilitar a compreensão e despertar a consciência. Né? É preciso a gente compreender, para depois, que aí a consciência vai despertando. Por isso nós tivemos aquele apanhado todo de compreender o movimento espírita, por que disso, por que daquilo, por que os espíritos criaram a FEB, por que a FEB conseguiu a sede própria, porque aí a coisa vai se abrindo, a gente tem que entender que eles vão fazendo as coisas à medida que nós vamos dando abertura, né? Dando abertura. E tem as metas. Em seguida, vai ficar na mesma página. Vamos ver se a Gisele sobe só um pouquinho, que às vezes a Gisele quer falar também, né? Aí, levantou a mão, muito bem, Gisele. É interessante também nesse objetivo que eles colocam ali bem claro para nós que é apresentar para os irmãos do estado de Minas Gerais. Porque o Brasil é tão vasto e tão diferenciado que cada realidade é uma. Então, foi importante eles colocarem isso na cartilha para que a gente tenha essa noção da diversidade que nós temos no nosso país de movimento espírita. Não de doutrina espírita, mas de movimento, porque às vezes a gente vai numa outra região e fala assim, mas aqui vocês fazem desse jeito, aqui usa essa sigla, aqui se ordenam ou se organizam dessa forma. Não tem, né, equívoco nisso, desde que a doutrina esteja preservada. A organização vai vir de cada realidade. Então, mesmo dentro do sétimo CRE, quando a gente começa a observar as diferenças ou as diversidades de trabalho, é que mostra a riqueza também deste mesmo trabalho. Então, a diversidade deve nos unir sempre e não nos afastar. E aquilo a gente vai aprendendo um com o outro, né? Vai observando o trabalho de um, o trabalho de outro, e dali é que vão surgindo as novas ideias, as novas propostas de trabalho. Então, a gente observa, por exemplo, o que Cataguases faz. Olha, isso é bem interessante. Por que a gente ainda não tentou aqui? Pode dar muito certo ou pode não dar, mas é nessa observação do trabalho do movimento é que nós vamos tendo ideias e soluções para a nossa realidade. Então, muitas vezes, a gente vai buscar lá na Amazônia, né, lá no Amazonas, uma realidade que eles já conseguiram desenvolver, a gente vai lá no Sul, que já tem outras propostas, eles trabalham com os egressos, a gente ainda não conseguiu desenvolver para cá, mas já tem
esse lugar onde a gente sabe que, se precisar, pode acessar. Vai no Rio, tem outra atividade. Então, isso é importante a gente pensar em Minas Gerais, fazendo, que já é uma dificuldade, né, juntar toda Minas Gerais, que é grande, dentro da nossa realidade. Essa foi a proposta. Agora, não quer dizer que as outras não existam e não sejam tão ricas quanto. Gisele, muito obrigado. Foi muito boa a sua contribuição. Isso me puxa um outro dado aqui importante, porque realmente essa colocação da Gisele ela é muito importante registrar isso, porque para a gente ter uma noção, né, dessa proposta para Minas Gerais, né, em Minas Gerais nós temos 853 municípios. Então, para a gente ter uma noção de números, sem cansar nossa cabeça, tá? Que nós já estamos terminando, mas, assim, Minas Gerais nós temos 853 municípios. E no Rio de Janeiro nós temos 92. Olha a diferença, 853 para 92 municípios, né? Em São Paulo nós temos 645. Se nós pegarmos Mato Grosso, tem 142. Vamos ficar por aqui, né? Então, a gente vê a diferença de Minas Gerais, que é o maior estado, né, que tem uma quantidade de municípios muito grande. Então, é preciso fazer um trabalho mais possante, não melhor, mas mais possante, no sentido de coordenação de todos esses municípios. É por isso que a gente vai entrar depois, né, no esquema federativo. Isso é uma preparação que eles estão fazendo, a introdução, né, para a gente perceber a importância desse movimento federativo, de forma a que possam ter uma coordenação não hierárquica, mas administrativa, né? Porque senão a união se perde, não tem como controlar. Se a gente pegar cada município, a quantidade de AMEs e a quantidade de cidades que estão ligadas àquela AME, basta a gente imaginar isso. Então, uma árvore imensa, e aí não consegue se controlar. Então, é importante que nós realmente trabalhemos juntos para que a gente possa ser solidários, né, um com o outro, e possamos construir juntos um movimento forte, né, um movimento realmente digno do Cristo, né, um movimento espírita. Gisele, passa só as outras, deixa eu ver só as metas, são muita coisa, que aí senão a gente vai encerrar daqui a pouquinho. Estou com a apostila aqui também, em vez de olhar aqui, então vamos voltar só aqui nas metas, né? A gente vai ter que parar antes das metas, a gente vai só ler, porque a gente combinou 1 hora, eu queria falar um bocadinho, depois, administrativamente, a gente combinar alguma coisa aí, e essas metas aqui, elas vão dar para a gente conversar. Eu acho que talvez não dê um encontro para a gente conversar sobre todas elas, porque vai dar muito assunto para a gente conversar aí, sabe? Aí vocês reflitam bastante e leiam, para que a gente possa ter um encontro assim, bem produtivo na próxima vez, né? De qualquer forma, vamos ler as metas, só para a gente poder levá-la no coração aí, depois a gente conversar um pouquinho, encerrar e conversar, tá bom? Então, agora quem podia ler para nós? O Adenauer, quem sabe o Adenauer? O Adenauer está escondidinho, está aí ainda, Adenauer? Estou sim. Você quer ler para a gente as metas? Posso, claro. Por favor, Adenauer, só para a gente somar aí. Difundir a importância do Pacto Áureo no processo de união e unificação do movimento espírita brasileiro. Apresentar o 2º Congresso Espírita Mineiro como base do movimento espírita mineiro. Conceituar movimento federativo de forma clara e objetiva, possibilitando a todos os espíritas de Minas Gerais o entendimento e a importância desse conhecimento para a unificação dos princípios e ideais doutrinários. Despertar consciências para a necessidade
de união dos espíritas. Roda aí, Gisele. Acho que acabou, né, Gisele? Acabou. Então, a gente vai dar uma parada aqui, né? E a gente, no próximo encontro, aí a gente pega as metas, tá bem? Para que a gente possa conversar e aí aprofundando o mergulho aí, se Deus quiser, nessa matéria maravilhosa, né? E aí a gente, eu queria, ao concluir, né, o nosso encontro, eu gostaria de saber de vocês, né? Assim, nós não chegamos quando a gente combinou o encontro, a gente não chegou a combinar assim, o tempo, né? Direito. Então, eu estou dimensionando aqui, por isso nós estamos terminando aos pouquinhos, numa hora, né? Aí, se vocês querem manter essa 1 hora, ou se vocês querem que seja 1h30, ou seja, se a gente termina 9h30 às 10h30, ou se 9h30 às 11h. O que vocês preferem? Por que a gente não começa? Seria difícil para as pessoas a gente começar às 9h e for até 10h30? 9, 10, Às 9, eles falaram que era difícil, que alguém saía da casa espírita. Da casa espírita às 9, é isso. Não dava tempo. Às vezes a gente está fazendo palestra, termina às 9 e não dá. Verdade, alguém falou isso. Sim. Falou sim. Né? Porque isso é uma opção. Lá em Açoco Dutra, né, Marilda? Eu, particularmente, eu faço um curso da OSCAL, que é na sexta-feira, todas as sextas. Ele é de 8 até às 21, 21h10 que ele termina. Aí eu tenho toda sexta um curso. Mas a gente tem sim Juiz de Fora também, porque se a gente tiver palestra, ele termina 9 horas, até chegar apertado. Pode ligar o celular, vir no carro e tudo, mas não a mesma coisa. Fica bem, né? Não fica bom. Estudo, né? Então tem que ser nesse horário. E essa situação que a gente tem que resolver, essa é uma, e vamos resolver o horário primeiro, para eu propor a outra, porque senão depois passa do horário. Então, vamos até às 11, então, na próxima. 9h30 às 11? Muito tarde, não? Hein? Acho muito tarde. Pode ficar cansativo, né? Pode ficar, também ficar cansativo. Aí não fica produtivo. Vamos ficar na 1 hora, aí depois para frente a gente analisa, tá bom assim? Tá, aí fica 9h30 às 10h30. Então, tá bom para todo mundo, gente? Para mim tá ótimo. Tá ótimo. Tá bem assim. Todo mundo está em silêncio, porque não concordou, né? Porque para mim tá também. bom também. Todo mundo, né? Então, 1 hora. Aí outra coisa é o seguinte, porque alguém tinha inventado a possibilidade de alguns diretores participarem do estudo, né? Aí, para nós, não tem problema. Eu só penso que, se tiver menos gente, a gente se sente como se fosse numa mesa, todo mundo em volta, e pode dar maior participação. Quando o grupo é maior, muito grande, aí não dá tempo todo mundo falar, 1 hora, porque 1 hora é muito pouco tempo, né? A verdade é essa, né? Não dá tempo e tudo mais. E o propósito do estudo é exatamente a gente fazer com o presidente e vice-presidente, eventualmente um ou outro, né, que também não tem problema, e depois esses elementos, indivíduos, formar multiplicação com os outros, reunir com os outros em um determinado tempo e levar isso para os outros, para a diretoria. E a diretoria vai levar para o SEM e chegar na Casa Espírita. Então, temos que ser assim, né? A outra pergunta, eu acho que já obtive a resposta, mas vou falar, era a proposta de fazê-lo quinzenal, ao invés de mensal. Mas eu não sei se força, se cansa, porque se nós fizermos mensal, dá para perceber que nós não vamos terminar essa apostila esse ano, né? E se a gente fizer quinzenal, facilita também, né? E não sei.
Vamos fazer quinzenal, vocês concordam? Por mim, tá bom. Por mim não tem problema, não. Nossa, Hein? eu concordo também. E os outros? O que acham? Vamos fazer quinzenal, hein? Pode ser quinzenal? Quinzenal, concordo também. Então, que bom. Então, a gente pode, assim, só para a gente definir a sexta-feira, porque fica na sexta mesmo, né? 9h30, 10h30, a gente fazer, uma hipótese aqui, né? Segunda, sexta e última sexta, por exemplo. Porque para colocar dia do mês é meio complicadinho. A gente põe a segunda, sexta e última sexta. O que vocês acham? Aí no mês de abril agora seria 11h25. Abril? Seria 11h25. Estou com o calendário aqui. Isso. Pode ser, gente? 11h25? Bonitinho. Por mim, pode. Alexandre? Também. José Carlos, pode ser? Denal? Pode ser. Por mim também pode ser. Pode. Então, ao invés de a gente guardar o dia do mês, no abril dá aqui, mas a gente guarda segunda, sexta e última sexta. Tá bem assim? A gente vai colocando lembrete no grupo, tá bom? Vocês ficam atentos. Isso, legal. Colocando lembrete no grupo. Mas o abril a gente já sabe que é 11h25. Tá bem assim? Combinado? Que bom, graças a Deus. Né? Eu acho que nós estamos de parabéns, né, gente? Pela boa vontade, né? Pelo que Emmanuel falou, né? O nosso óleo é boa vontade, né? Então, a gente tem que ofertar essa boa vontade, o nosso nada para Jesus, para que ele transforme em alguma coisa, né? De acordo com a vontade dele, né? Mas nós temos que ofertar a boa vontade. O resto vai acontecendo. É isso mesmo? Então, nós estamos exatamente na hora. Né? Eu, particularmente, fiquei muito feliz, tá? Ver vocês, o grupo, ver funcionando, o interesse, a boa vontade mesmo, né? E de todo mundo, né? Rogando a Deus que nos abençoe a todos, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou fechar. Vamos deixar aberto para quem quiser fazer a prece para nós. Fazer a prece para a gente, encerramento. Que bom, Marilda. Obrigado. Então, vamos, né, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos, que estão nos dando essa oportunidade, né, mais uma vez, de aprendizado, unindo nossos pensamentos, nossos corações, e nos fortalecendo cada vez mais, Senhor, no conhecimento dessa doutrina que tanto nos esclarece. Muito obrigado por tudo, hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Puxa, legal. Obrigado, Marilda. Obrigado, amigos. Fiquem com Boa Deus. noite, gente. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Até então, dia 11, né?